Eu não sei o que aconteceu. Vamos lá. Então vamos continuar. Continuando nossa aula, a gente então vai falar agora sobre IST, o que vulgarmente no passado, né, ou seja, foi chamado de DSTs. Vamos trabalhar um pouco sobre isso e a gente depois continua no nosso conteúdo, tá? Eu já vou compartilhar direto com vocês a tela do material. Tá aí o material de IST. Esse material todo já está disponibilizado para vocês no portal do aluno, tá? É um conteúdo sensível, muito bom de estudar, mas é muito bom de estudar mesmo. Gosto muito de trabalhar com ISTs, né, com pacientes, com as minhas clientes, que não foram poucas durante esse tempo inteiro. Mas IST surgiu de uma nomenclatura usual anterior chamada DST. Provavelmente, muitos de vocês ou todos conhecem essa nomenclatura. DST, doença sexualmente transmissível. Quando eu remeto à doença, quando eu falo de doença, o que remete na minha cabeça imediatamente? Quem já estudou saúde coletiva comigo sabe que a gente já falou sobre isso. Quando a gente fala doença, remete à minha cabeça a ideia de sinais e sintomas. Que eu estou doente, eu estou sentindo alguma coisa. Então eu estou com sinais e sintomas. Eu estou com febre, diarreia, vômito, náusea, mal-estar, dores, prurido, ou seja, edema. Tudo isso são sintomas que caracterizam uma doença. Então, geralmente, quando a comunidade pensa em doença, ela automaticamente ela já pensa em sinais e sintomas. Quem está doente tem alguma coisa específica. Não é o que ocorre com as ISTs. Por isso que elas deixaram de se chamar DSTs. DSTs foi um nome muito popular, divulgado desde das décadas passadas, década de 70, para doenças que eram transmissíveis com contato sexual. Tá? Só que a gente hoje não pode chamar doenças porque nem sempre a maioria dessas condições elas não trazem sinais e sintomas e é aí onde mora o perigo, tá? O perigo mora exatamente em uma pessoa que tem HIV, tá? Ou seja, que tem o vírus da HIV, mora nesse perigo que ela pode estar transmitindo para um monte de pessoas sem ela nem saber que está doente, ou que tem aquela condição, que tem aquela doença, ou mesmo ela estando doente, tá? Então, é isso que vocês precisam saber. Então, por isso houve essa mudança, tá? A terminologia usual hoje é IST, onde vocês virem, se vocês virem em algum momento que, por exemplo, tem uma questão de concurso ainda com DST está ultrapassada, a expressão DST não é mais usual. Hoje a gente chama de IST exatamente pela questão da transmissão dessas infecções, às vezes serem sem sinais e sintomas absolutamente nenhum. A gente tem várias ISTs, tá? Elas podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, fungos, ou seja, a gente tem muitas ISTs. Elas são transmitidas geralmente como? No contato sexual. Para que fique bem claro, o contato sexual não é só o contato sexual pênis-vagina, tá? É o contato sexual oral, independente do tipo de relação sexual, vaginal e anal. Então, todas as doenças através das relações sexuais, orais, vaginais ou anais, desprotegidas, são consideradas ISTs e que são transmitidas, obviamente, tá? Entre uma pessoa infectada e outra que não está infectada, a transmissão vai ocorrer. A transmissão dessa IST pode acontecer ainda de mãe para criança. Então, apesar de ser uma IST, doença sexualmente, ela também tem transmissão. As ISTs têm transmissões verticais. O que são transmissões verticais? A mãe,
ela adquire durante a gestação, o parto ou a amamentação e transmite para a criança através, no caso do parto, através da placenta. Algumas delas, a barreira placentária não é eficiente para proteção, através da placenta, ou através do canal do parto, canal vaginal, ou através da amamentação. Então, a mãe adquire a doença e passa para a criança. Isso são transmissões verticais da IST, mas não deixa de ser uma infecção sexualmente transmissível. A mãe pegou através da relação sexual, passou para a criança através da transmissão vertical, de mãe para o filho. De maneira bem menos comum, elas são transmitidas por meio não sexual, ou seja, pelo contato de mucosa, de pele não íntegra ou com secreções do corpo contaminada. Algumas istes, elas são transmitidas sem, na realidade, ter o contato sexual, mas elas também são consideradas istes porque elas são transmitidas pelo contato sexual, mas são transmitidas de outras formas. Vamos para algumas doenças que são consideradas istes, mas não só são istes. A hepatite é uma, tá? A gente tem N modelos de transmissão da hepatite, mas existe a transmissão sexual da hepatite. Se a pessoa tiver com hepatite e tiver com alguma fissura lá no pênis, e a mulher com uma fissura também lá na vagina, esse atrito das fissuras podem provocar a contaminação pelo vírus da hepatite B ou C. Então, olha só que interessante. Mas está no sêmen a hepatite? Não. Existem relatos e pesquisas que dizem que o sêmen do homem não contém a hepatite, o vírus da hepatite, salvo algumas questões, algumas possibilidades de um grande número de vírus, ou seja, uma grande carga viral de hepatite na pessoa que pode ter presente, mas não é comum. Então, mas transmite através da transmissão sexual? Sim, transmite através da questão sexual, mas também transmite com agulha contaminada, ou seja, olha só, tudo geralmente está associado ao sangue, ao contato direto com fluido corpóreo. Agulha contaminada, alicate de unha, entre outras, mas é considerado sim uma IST, tá? É considerado uma IST. A gente também tem, vamos lá, algumas outras que não são. Há o próprio HIV, que também é transmitido por agulhas contaminadas, é transmitido por transfusão sanguínea, ou seja, geralmente está relacionado a fluidos corpóreos também, tá? Então, o tratamento das pessoas com IST vai sempre melhorar a qualidade de vida delas e, claro, que interromper a cadeia de transmissão. Uma das coisas que eu falei nas aulas anteriores pré-gravadas é exatamente a questão de que a IST, a IST em si não, mas o tratamento como um todo do homem, a gente está falando em saúde da mulher, mas não tem como falar saúde da mulher sem falar de saúde do homem. O tratamento como um todo do homem, ele gera ou geraria exatamente algumas questões importantes para a gente discutir, como o caso dos homens, que as mulheres procuram mais assistência à saúde, os homens procuram menos essa assistência à saúde, tá? Então, é importante a gente estar discutindo tudo isso, porque geralmente a gente tem essas questões que são muito culturais, tá? Absolutamente muito culturais. Então, é importante a gente estar sempre observando isso. Eu disse em uma das aulas anteriores que tem uma eu participei de um congresso há uns 6, 7 anos, nem eu lembro mais o tempo. Eu participei de um congresso e nesse congresso falavam sobre o índice de 3 istes, né, consideradas istes, que era a AIDS, a hepatite B, e falava também da sífilis. E o grande índice dessas doenças em mulheres casadas com mais de 50 anos, com mais de 50 anos. Um segundo.
o grande índice que tinha com relação à contaminação dessas jovens senhoras, tá? E a discussão era doenças que no passado foram atribuídas a, a homens que faziam sexo com homens, são doenças hoje que estão chegando nas comunidades que geralmente estavam mais protegidas, aquelas senhoras, mulheres que estão casadas há mais de 20 anos e que estão sendo diagnosticadas com HIV, com hepatite B e com sífilis. 3 doenças que são consideradas ISTs e que têm condições, são condições que precisa de uma determinada atenção, mas como vivemos numa sociedade que é extremamente conservadora, também se é muito tabu discutir isso nessa fase da idade. Como essas mulheres pegaram, como essas mulheres que na realidade geralmente são monogâmicas, têm apenas um parceiro sexual, pegaram essas doenças que hoje são consideradas pandemias no país. Desculpa, epidemias. De tanto a gente falar em pandemia, lá vem a palavra pandemia. São consideradas epidemias no país, tá? Então, por conta disso, a gente tem essas questões, tá? Que são importantes para a discussão, para a gente estar trazendo para a discussão, quando a gente fala sobre istes. A cadeia de transmissão precisa ser encerrada e a forma de encerrar essa cadeia de transmissão é um tratamento precoce. Se eu trato, eu resolvo a doença. O maior problema que eu sempre tive como profissional de saúde foi, por exemplo, para tratar os parceiros sexuais. As mulheres vêm para o posto de saúde, os homens não vêm. E como tratar os parceiros sexuais de mulher com sífilis de mulher, com gonorreia de mulher, com triconomíase, como tratar os parceiros sexuais? Hoje o Ministério da Saúde determina, por meio de um protocolo de atendimento das pessoas com IST, que a mulher que tiver com IST, se ela tiver um parceiro fixo, ele tem que ser considerado como uma pessoa infectada, mesmo sem se fazer exame nenhum. Então eu preciso tratar ele, independente dele vir ao posto não. Então a paciente já sai do posto com a prescrição do próprio parceiro sexual para fazer o tratamento, ou seja, quem tem parceiros sexuais fixos precisam fazer o tratamento do parceiro fixo, tá? É um protocolo do Ministério da Saúde hoje para a gente exatamente tentar barrar a cadeia de transmissão que tem dessas infecções. A maioria delas, como vocês vão ver aqui comigo, são assintomáticas. Então, as pacientes não sabem, os pacientes, principalmente os homens, não sabem que tem, tá? Bom, a gente tem essas doenças aí, tá? Clamídia, donovanose, tricomoníase, gonorreia, cancro mole, sífilis, HPV, herpes, linfogranuloma venéreo, DIP, infecção pelo HTLV, AIDS e hepatite B, tá? Essas duas últimas, a gente vai continuando explicando, depois eu falo sobre essas duas últimas que estão aí no material. Vamos começar pela clamídia, né, pela ordem que está aí, falar sobre a clamídia. Talvez a maioria de vocês nunca escutaram falar desse nome, né, desse termo clamídia. Clamídia é causada por uma bactéria, chama-se Chlamydia trachomatis, tá? A doença geralmente afeta a região genital, certo? Na maioria das vezes, afeta a região genital. Mas dependendo do tipo de relação sexual, pode também inflamar as gargantas e os olhos. Então, a paciente ou o paciente vai começar a ter uma conjuntivite, uma inflamação de garganta constante que não cura, tá? É porque tem exatamente uma inflamação, uma infecção de garganta causada por uma bactéria, pela bactéria Chlamydia trachomatis. Afeta homens e mulheres com vida sexual, porque é uma bactéria de transmissão sexual, e não é uma doença de notificação, o que é um grande problema. Quem assistiu a aula de saúde coletiva sabe que eu falo sobre isso. Doenças de notificações são doenças que a gente notifica para a gente poder controlar. Então, o que é que ocorre? O COVID é notificado, né? Todo mundo que está com Covid tem uma notificação lá no posto de saúde, no local onde ele faz, na clínica onde ele fez o exame,
todo mundo tem a notificação. Então, é por isso que a gente sabe um relatório de quantas pessoas tiveram Covid, que quantas pessoas positivaram para o teste de Covid. Clamídia não tem. Então, a gente não tem como mensurar quanto a gente tem no país, tá? Algumas cidades, elas, por si próprias, colocaram clamídia como doença de notificação. Por exemplo, a cidade que eu trabalhava, clamídia era. Mas por quê? Porque lá é uma zona portuária, tem porto na cidade. Então precisava de fazer o controle das mulheres que trabalhavam no porto, né? As mulheres que trabalhavam no porto. Então, por conta disso, colocaram clamídia. Então, a gente conseguia fazer uma mensuração. Mas como clamídia não é de notificação, a gente não sabe dizer, por exemplo, se é uma epidemia, quanto tem, quantas mulheres têm. É transmitido pelo contato sexual, qualquer um dos tipos do contato sexual, ou pela forma congênita também, infecção da mãe para o bebê durante a gestação, tá? Não é transmitida por meio de transfusão sanguínea, então essa doença não passa por transfusão sanguínea. Eu coloquei mais aí. Tem como sintomatologia o quê? Geralmente, a maioria dos casos não apresenta os sintomas. Olha por que não pode ser chamada de doença, tá? De doença sexualmente transmissível de DST. Porque a maioria dos casos de clamídia não apresenta sintoma nenhum, em torno de 70% a 80%. Nas mulheres, quando aparecem, os mais comuns são um corrimento meio amarelado vaginal, claro, um amarelo claro, ou um sangramento durante a relação sexual, que a gente chama também de acompanhado da dispareunia. Dispareunia é um nome técnico que a gente chama para dor na relação sexual. Então a mulher pode ter sangramento e dor na relação sexual. E a mulher pode ter disúria também, ou seja, dor ao urinar ou durante a relação sexual. E no baixo ventre, ou seja, aquela velha dor no pé da barriga que a paciente pode estar relacionando a você. A dorzinha no pé da barriga, ou a dor na relação sexual, dispareunia, ou a dor a urinar, disúria, sem estar associada a nenhuma condição clínica, pode ser uma clamídia, tá? No homem, a clamídia, quando tem um sintoma, pode dar ardência a urinar, uma dor, na realidade a dor nem tanto, é só arder mesmo, só no ato miccional que o paciente vai sentir aquele desconforto. Um corrimento que parece um pus, tá? Ele tem pus no corrimento, então por isso que ele é meio amarelado, esverdeado. E no caso das mulheres que têm dor no baixo ventre, no caso do homem, a dor é nos testículos. Ou seja, é como se fosse uma varicocele, uma inflamação nos testículos, mas causada pela clamídia. Só para relatar aí para vocês, a clamídia tem complicações. E uma das complicações é exatamente a infertilidade. Por ser uma doença que não é diagnosticada facilmente, por ser uma doença que se confunde com outros diagnósticos, e a maioria das pessoas não sabem que tem, a não ser uma mulher que faz um exame citológico, um exame preventivo de Papa Nicolau todo ano, ela pode causar infertilidade quando não é tratada. Então, quando não tratada ou descoberta a tempo, ela pode causar alguns desconfortos. No caso dos homens e das mulheres, o desconforto principal no homem é exatamente a infertilidade pela varicocele. Como ela causa uma lesão nos testículos, pode causar infertilidade. No caso das mulheres, a mulher pode ter complicações na gestação, tá? A mulher pode ter uma gravidez tubária, ou seja, aquela gravidez que ocorre nas trompas, nas tubas uterinas. Ela pode ter muita dor na região nas relações sexuais e, claro, também uma dor crônica na pélvica, que a gente chama também de DIP, doença inflamatória pélvica. A clamídia, se não tratada, pode causar uma dor constante e crônica pélvica, chamada de DIP, doença inflamatória pélvica, que trata, diminui, mas ela volta. Exatamente por quê? Porque não foi tratada uma doença que era tratável, tá? Com relação à complicação na gravidez, a clamídia, ela pode provocar várias complicações na gravidez. A primeira a gente já falou, é uma complicação de uma gravidez que não é viável, chamada gravidez tubária ou gravidez ectópica. Outro detalhe, a clamídia não tratada pode causar aborto. Não é muito comum, mas pode. A clamídia não tratada pode provocar inflamação nas paredes internas do útero, o que a gente chama de endometrite. Não é endometriose, é endometrite.
Isso é endometrite, é uma inflamação na camada interna da parede do útero. Endometriose é o crescimento anormal, eu falei isso em uma das aulas anteriores. Endometriose é o crescimento anormal do tecido endometrial em outros órgãos do corpo, tá? Parto precoce, geralmente, se a mulher não trata uma clamídia e não descobre que tem, ela tende a ter um parto antes das 37 semanas, ou a mulher pode ter uma infecção pós-parto. Se a clamídia for contraída durante a gestação e não for tratada, a mulher pode vir a ter uma infecção após o nascimento do filho, o que a gente chama de infecção puerperal, infecção pós-parto, causado pela clamídia. É por isso que a mulher grávida, ela precisa fazer exame ginecológico também, tá? Para saber se ela tem alguma condição ginecológica ou IST que possa afetar a gravidez dela. Além da possibilidade de transmissão da infecção durante o parto vaginal, a criança pode ser infectada, pode nascer com conjuntivite neonatal. Esta, quando não tratada, pode levar à cegueira. É por isso que as crianças, quando nascem hoje, elas colocam um colíriozinho, tá? Fazem o exame do olhinho e elas colocam um colírio de proteção. A ideia é o colírio eliminar as partículas, bactérias, vírus, protozoários que possam causar algum tipo de lesão na criança. A clamídia pode causar conjuntivite que, se não tratada de forma adequada, pode levar à cegueira da criança. Diagnóstico. Na presença de qualquer um dos sintomas, tem que procurar um serviço médico de saúde, um serviço de saúde, quer seja um médico, quer seja um enfermeiro. O enfermeiro está habilitado para fazer o procedimento, para fazer os exames e também para tratar, porque o enfermeiro pode prescrever medicações para o tratamento das istes. Sempre, absolutamente, se um parceiro teve clamídia, o outro precisa ser tratado também. O tratamento, como é uma bactéria, é feito com antibiótico. Não vamos discutir aqui o tratamento, que tipo de antibiótico. É um protocolo do Ministério da Saúde e não é o técnico que faz, então eu não vou estar passando isso. Em situações específicas, podem ser necessários outros exames para pacientes que não têm sintomas. No caso de gestante com clamídia, tratamento com antibiótico, equipe de saúde acompanhando, o pré-natal de forma regular e todos os exames necessários prescritos para acompanhar essa criança. Por isso que precisa de atenção redobrada. Qualquer sintoma que a gente relatou aqui que possa ser característico de clamídia, precisa procurar o serviço de saúde de forma efetiva. Vamos para o donovanoses. Donovanoses talvez seja uma doença que vocês ouviram pouquíssimo a falar, tá? Donovanoses. A maioria das pessoas não escutam falar sobre donovanoses. É uma IST crônica e geralmente progressiva, ou seja, ela progride, ela começa do nada sem sintomas e ela de repente está uma infecção gigante, tá? Ela acomete preferencialmente a pele e mucosas das regiões da genitália virilhanos, ou seja, ela acomete exatamente aquela pele que está ali. Ela causa o quê? Úlceras, feridas. Então ela destrói essa pele da região da genitália, virilha, ânus, períneo, ela destrói a pele dessa região. É uma doença muito mais comum em países de climas tropicais e subtropicais. A gente tem um clima diversificado, né? A gente está na linha do Equador, mais abaixo um pouco da linha do Equador, no caso aqui o Distrito Federal. Então a gente tem um clima muito diversificado, mas no Brasil ela geralmente é de clima mais úmido, ou seja, está mais relacionado à Amazônia, Pantanal, região costeira de um clima mais úmido, tá? A transmissão ocorre pelo sexo desprotegido com uma pessoa infectada. Quais os sintomas? Após o contágio, vai começar a aparecer lesão que se transforma em uma ferida ou um caroço vermelho, nessa região genital como um todo. Virilha, pubis, períneo ou até no próprio órgão genital. Não dói e não tem íngua. O que é uma íngua? Íngua geralmente são inflamações quando nós estamos com qualquer tipo de inflamação no corpo, a gente tem exatamente o nosso serviço de proteção do nosso corpo, são exatamente Gente, fugiu o nome aqui para mim. Os linfonodos.
Veio o nome, fugiu, tá vendo como é rápido a gente pensando muita coisa. São os linfonodos, né? Os linfonodos fazem parte do sistema da linfa, ou seja, do sistema de defesa do nosso corpo. Assim como a gente tem corrente sanguínea, a gente tem sistema linfático, que é o sistema que transfere exatamente a imunidade, né? O nosso corpo, a nossa imunidade, os nossos anticorpos. O linfonodo é uma dessas glândulas que são responsáveis pelas produções, pelas nossas células de defesa. Então, quando a gente está doente, o que é que começa a gente sentir? Se você está com dor de garganta, a gente começa a sentir umas ínguazinhas, uns caroçozinhos vai começando a surgir na região da face, né? Ou seja, onde tem os linfonodos. Se a mulher está com inflamaçãozinha no peito, ela já começa a sentir os linfonodos na parte externa do peito. A gente vai falar sobre isso na aula de câncer de mama. E na axila. Se a pessoa está com alguma lesão nas partes na virilha, ela vai começar a sentir uma íngua, ou seja, esses linfonodos eles estão trabalhando para a defesa e por conta disso ele começa a inchar, a edemaciar esses linfonodos que são as células de defesa do organismo. Então a gente vai começar a sentir como se fossem esses caroços. Essa doença, a donovanoses, não tem íngua. Apesar de ser na região genital, causar ferida, ela não tem íngua. Então, ela não dá íngua nessas regiões. Precisa ser verificado, porque a ferida ela surge, ela sangra fácil, mas ela não dói. E ela vai sempre aumentando e comprometendo a pele ao redor, tá? Como é uma bactéria, ó só, bactéria chamada Klebsiella granulomatis, ela é tratada exatamente com antibiótico. Então, o paciente sentiu alguma coisa, teve alguma presença desses sintomas, procurar um serviço de saúde para o devido tratamento. Ao término do tratamento, é sempre necessário fazer a avaliação para saber se houve a cura e sempre ficar acompanhando, tá? Deve-se evitar sempre contato sexual quando o sintoma estiver aparecendo e até o tratamento seja finalizado. Essa daqui provavelmente vocês já ouviram. Tricomoníase, tricomonas vaginalis, que é o protozoário que causa essa doença, ou essaiste, tá? É um tricomonas vaginalis. Ele é muito comumente encontrado na genitália feminina, tá? Muito, mas muito mesmo. Eu acredito que durante minha vida de trabalho, muito tempo de atendimento à saúde da mulher, eu vi muito caso de tricomoníase em mulher, tá? Muito caso de exame ginecológico com tricomoníase em mulher. Bom, quais são os sintomas que a tricomoníase e o tricomonas vaginal e o protozoário causa na mulher? Um corrimento bem amarelado, é um amarelo para verde, ele é escuro, tá? Com um mau cheiro terrível, mas é terrível mesmo. Lembra o cheiro de peixe podre. Não vou nem dizer o cheiro do peixe, mas de peixe podre mesmo. É a característica, ele provoca esse odor. Outro detalhe importante, a mulher tem prurido, coceira, tá? Coceira. Além de coceira, dor a urinar, dor na relação sexual e sangramento na relação sexual porque causa irritação nas paredes vaginais. Então ele causa muito desconforto. É muito característico quando a mulher chegava para mim, que já relatava esses sintomas e que eu ia fazer o exame ginecológico, eu já sentia o mau cheiro e via o corrimento, era característico de tricomoníase na sua fase mais ativa, tá? A tricomoníase, ela pode ser assintomática, o que é um facilitador da transmissão de outros, inclusive agentes agressivos, e aí a gente ainda vai ver, ou seja, gonorreia, clamídia, e na gestação, quando não tratada, pode evoluir para o rompimento prematuro de bolsas. Então é por isso que a mulher precisa fazer o exame ginecológico, tá? Porque pode ter o rompimento das bolsas, de prematuro de bolsas, e a gente vai ver isso lá em obstetrícia quando a gente tiver mais à frente, tá? Ou no conteúdo de obstetrícia. Diagnóstico. Teve algum sintoma desse que foi relatado? Procurar um serviço de atendimento específico de saúde, um médico, um enfermeiro e tomar os medicamentos adequados. Lembrando,
parcerias sexuais são sempre tratadas pelo protocolo do Ministério da Saúde, independente de ter apresentado sinal ou não, e independente de ter ido no posto ou não, sempre vão ser tratadas. A gonorreia é a mais comum delas. De todas essas que a gente falou até agora, a gonorreia é a mais comum. A gonorreia pode ser causada por duas bactérias. Uma delas foi a que causa a clamídia, tá? A Chlamydia trachomatis causa também gonorreia. E a Neisseria gonorrhea, que também causa gonorreia. Na maioria das vezes, está associada a quê? A uma infecção que atinge o órgão genital, a garganta e os olhos. Do mesmo jeito que a gente falou agora da clamídia. Ou seja, infecçãozinha de garganta, uma conjuntivite que não cura, pode ter sido uma doença, uma condição associada a uma transmissão sexual. Os sintomas causados por ela também podem ser provocados por outras bactérias menos frequentes, e é muito comum que as infecções causadas por essas bactérias sejam assintomáticas na maioria dos casos. Vamos para esses sintomas, tá? Dor ao urinar e no pé da barriga. Vocês viram que isso é muito comum nas istes, né? Aqui é um corrimento mais claro, fora da época de menstruação e não tem odor. Então, não tem como confundir com tricomonas, mas tem como confundir com clamídia, tá? Tem como confundir com clamídia. A maioria das mulheres são infectadas, não apresenta sinais e sintomas nenhum. Os homens podem vir a apresentar um ardor e um esquentamento na hora de urinar, tá? Pode haver pus, além de dor nos testículos, ou seja, a mesma coisa que a gente tinha visto na clamídia, pode ocorrer também na gonorreia, no caso do homem, relatando que a maioria são assintomáticos. Porém, assim como a clamídia, a gonorreia, se não tratada, ela pode levar a algumas complicações. Tá? Então é por isso que a mulher precisa fazer investigação, mesmo sem estar sentindo absolutamente nada, porque às vezes as infecções são assintomáticas, faltando sintomas. Então ela precisa procurar fazer o tratamento, independente de estar sentindo alguma coisa. A DIP é a mais comum delas, a doença inflamatória pélvica, que geralmente é considerada uma doença crônica, com dores na região genital, dores na pelve, sendo causadas constantemente na mulher. A DIP pode ser uma das doenças e é a mais comum para a falta de tratamento da gonorreia. Mas, além disso, pode causar também infertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Pode causar muito desconforto e dores nas relações sexuais, a gravidez ectópica ou outros danos à saúde, como a gente viu. Existe a transmissão oral, existe a transmissão ocular, e ela pode causar problemas oculares, como também pode causar infecções na garganta. Então, assim, existem algumas complicações se não forem tratadas, e é por isso que precisa se fazer os exames constantemente e sempre buscar, primeiro sinal da doença, buscar um atendimento específico. Quais são os riscos dessa doença na gravidez, já que eu falei aí que existem outros danos e existem risco à gravidez? Há possibilidade da transmissão no parto vaginal, e a criança pode nascer com conjuntivite, o que pode levar à cegueira dessa criança, e por isso precisa ser prevenida. Como eu já disse, existe um exame, existe a forma de fazer o uso. Deve sempre ser aplicado esse colírio na primeira hora após o nascimento, ainda na maternidade, exatamente para prevenir a conjuntivite e oftalmia neonatal, tanto para gonorreia quanto para clamídia. Além dessa conjuntivite, o que é que pode ocorrer? Pode haver uma infecção no recém-nascido por atingir algum órgão interno. Então vai depender do nível de infecção que a mãe tenha, tá? E aí que a gente tem uma gravidade dessa infecção, vai depender de como, aonde foi atingido. Então eu posso ter uma pneumonia causada pela criança ter tido absorção da gonorreia ou da Neisseria gonorrhea. Então pode haver uma pneumonia. Então vai depender muito de que tipo de órgão foi atingido pela infecção, tá? Por isso é tão importante fazer um pré-natal, por isso é tão importante acompanhar a saúde da mulher e orientar as mulheres com relação ao uso do preservativo durante
à gestação, os cuidados com relação à gestação, os exames específicos para serem feitos durante a gestação, exatamente para que a gente evite essas condições. O diagnóstico e o tratamento é o mesmo para que a gente vem falando até agora. Sempre a indicação é do tratamento do parceiro sexual em caso de descobrimento de gonorreia e sempre que tiver algum sinal, procurar o serviço de saúde para tomar um antibiótico específico, já que é uma bactéria, tá? Bom, aí a gente tem o cancro mole. O cancro mole é uma doença causada também por uma bactéria, é mais frequente em países tropicais, ou seja, no Brasil. A Haemophilus cocci, tá? É a bactéria que causa cancro mole. Quais são os sintomas? O cancro ele causa múltiplas feridas e diferente do que a gente viu na donovanose, feridas dolorosas, tá? Começa com tamanho pequeno com presença de pus e depois vão se estendendo na região genital. Pênis, ânus, vagina, vulva. Também pode aparecer nódulos, caroços, as ínguas. Neste caso aqui, a gente tem o aparecimento dos nódulos, dos caroços, que geralmente estão associados a uma patologia infecciosa, inflamatória. Então, tem sim aparecimento dos glândulos linfáticos, ou seja, os linfonodos edemaciados e doloridos, além das feridas na região genital, tá? Diagnóstico e tratamento. Sempre precisa observar esses sinais e é recomendado procurar o serviço de saúde o mais breve possível. Tratamento tem que ser prescrito por um profissional de saúde e assim como todos os outros, por ser... Eita, o que foi que aconteceu aqui agora? Minha nossa. Deixa eu tentar subir assim, porque foi tudo fora da ordem. Vocês vejam como é grande o material. Cancro. Assim como todas as doenças causadas por bactérias são tratadas com antibiótico terapia. O cancro tem cura, só precisa ser descoberto o quanto antes, e como é uma doença sintomatológica, ou seja, existe o sintoma aparente, os nódulos, a inflamação, as feridas dolorosas que vão aparecendo na região, é uma doença de fácil contágio, mas também é uma doença de fácil detecção e controle. Sífilis, uma infecção extremamente curável, causada por uma bactéria chamada Treponema pálido, tá? Uma bactéria que, teoricamente, ela não causa absolutamente nenhum sintoma na pessoa. Então, alguém aqui, inclusive nessa sala de aula hoje, pode estar com sífilis e não detectar absolutamente nenhum sintoma, não ter sintoma. A sífilis, nos seus estágios primário e secundário, elas têm a possibilidade de transmissão é maior. A gente tem 3 estágios da sífilis: primário, secundário e terciário. Em cada fase dessa da sífilis, há condições específicas de desenvolvimento da doença, que pode ser desde não ter sintoma nenhum até lesões nos nervos, ou seja, muito grave, tá? Deformidade nas pessoas, porque ela pode causar lesões nos nervos. É uma das consequências. Mas a sífilis terciária ela só ocorre depois de muitos anos, absolutamente muitos anos de infecção, e a pessoa não ter tratado. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual e também da criança durante o parto ou a gestação. Vamos ver cada questão dessas aí, tá? São várias as manifestações clínicas, em cada estágio tem uma manifestação clínica diferente, tá? A sífilis primária geralmente aparece com uma ferida única, no local onde entrou a bactéria, ou seja, se a relação foi sexual, vaginal, anal, oral, vai aparecer uma ferida nessa região. É o local por onde a bactéria entrou. Vai aparecer uma feridazinha. É uma ferida única, nada muito grave. E vai desaparecer em 10 a 90 dias. Entre 10 e 3 meses, em 10 dias e 3 meses, ela vai desaparecer. Só que essa lesão é rica em bactérias, então ela transmite muito fácil com outra pessoa, tá? Ela transmite para outras pessoas muito fácil nessa fase. Então, essa fase primária é isso. Normalmente, essa ferida não dói, não coça, não arde, não tem pus, nada, tá?
podendo ser acompanhada só da questão da virilha, daquelas ínguas, da inflamação dos linfonodos. Ela vai desaparecer sozinha, mesmo que a pessoa não faça tratamento absolutamente nenhum, ou mesmo que a pessoa faça paliativos. É uma ferida, é uma afta, e coloca uma medicação para afta, e na realidade é uma sífilis. A sífilis secundária, esses sintomas aparecem 6 semanas a 6 meses depois daquela cicatrização da ferida inicial. Então, o corpo pode aparentar com essa sífilis secundária. Como pode ocorrer? São manchas geralmente no corpo. Vai aparecer manchas no corpo. Não coçam, não dói e pode incluir até palmas das mãos. Manchas mesmo, tá? No corpo. Essas lesões que aparecem no corpo são ricas em bactérias também, tá? São ricas em bactérias, principalmente se elas virarem feridas, mas geralmente só são manchas mais escuras, como se fosse um tipo de sinal, tá? Aparecendo no corpo, é muito característico. No passado se discriminava muito exatamente pelo aparecimento das manchas. Só para que vocês tenham uma ideia, o HIV ele não faz manchas no corpo, tá? Quando a gente assiste um filme mais antigo sobre a AIDS, que mostra alguns homens que fazem sexo com homens com HIV, que mostra manchas no corpo dele, não é a AIDS, é a sífilis, certo? É a sífilis. É a sífilis, porque na realidade o HIV diminui a imunidade e está associado a muitas outras doenças que podem ter sido contaminadas junto com HIV. É a sífilis. Aquelas manchas no corpo avermelhadas, é a sífilis. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo nessa fase. Na fase terciária, a paciente pode surgir de 2 a 40 anos, ou seja, olha só como demora muito após o início da infecção. Costuma ser os sintomas mais cutâneos, ou seja, lesões da pele graves, lesões ósseas graves, neurológicas principalmente, mas também pode levar a problemas cardiovasculares graves e até a morte. A sífilis é uma doença grave, mas é uma doença que tem tratamento simples, super simples o tratamento, tá? A sífilis latente é a sífilis sem sintoma, quando ela não tem sintoma nenhum. A latente recente, quando tem menos de 2 anos de infecção, e a latente tardia, mais de 2 anos de infecção. Gente, eu peguei já muitas pacientes. Eu já peguei uma paciente casada há 10 anos, que jura de pé junto, os dois, que não tiveram relação sexual com ninguém fora do casamento, eram evangélicos, casados há 10 anos, e que decidiram ter filhos só depois de 10 anos de casado e no exame deu sífilis. Como saber as histórias da vida deles? Deu sífilis, tá? Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Eles juraram de pé junto, porque eu, inclusive, fiz a averiguação, o diagnóstico da doença deles, que nunca tiveram tido relação sexual, que não seja um com o outro. E aí eu tive que sentar com os dois para explicar. Mas vocês já tiveram relações sexuais antes do casamento com outras pessoas? Se já tiveram, um de vocês podem ter pego sífilis e a sífilis ter ficado latente por 10 anos. Por 10 anos. Ela não aparenta sintoma nenhum, tá? A duração varia, pode ser interrompida pelo surgimento de algum desses sinais e geralmente ela já passa para a fase mais grave. Então, assim, geralmente a sífilis latente ela não vai seguir com um carocinho no local onde teve a infecção, a sífilis primária. Ela já vai vir com uma infecção, com múltiplas feridas, com sinais da infecção e com lesões de órgãos. Então é por isso que ela, quando fica muito tempo latente, ela tende a ter prejuízos, tá? Como diagnosticar, gente? A forma mais simples. Um teste rápido, do jeito que a gente faz hoje do Covid, no posto de saúde, baratíssimo, um teste rápido diagnostica a sífilis. Vai dizer lá, o resultado é no máximo 30 minutos, eu nunca esperei nem 30 minutos, porque o resultado dá antes. É uma estratégia de averiguar. É importante verificar os testes rápidos, ele vai dizer se a pessoa tem o vírus, ou melhor, desculpa, tem a bactéria da sífilis. O teste rápido positivo reagente é uma amostra de sangue que vai ser coletada lá de um teste
não treponêmico para confirmar o diagnóstico. O que é que ocorre? A gente tem um teste chamado VDRL. Não sei se algum de vocês em casa já fizeram. Se tem filhos em casa, fizeram, porque a gente pede esse exame quando a mulher está grávida. Chama-se VDRL. É um exame para detecção de quantitativo de carga bacteriana da sífilis no organismo, tá? Então ele vai me dizer como é que está o índice de infecção da sífilis. O teste rápido ele só diz que você tem. O VDRL diz a carga de infecção. Uma vez que você teve sífilis, o teste rápido vai dar sempre positivo. Ele nunca vai baixar para zero a carga, tá? Mas você não tem a doença, tá? Não tem perigo da doença voltar. É só o marcador sorológico. O corpo fica com essa marca e aí você vai dar positivo sempre, mas não está com a doença. O VDRL não. Você vai acompanhar o quantitativo de infecção que você tem no organismo. Eu já peguei alguns casos assim bem graves, 1 para 596. O máximo que a gente geralmente é o mais comum pegar é 1 para 125 e eu já peguei 1 para 596. É uma doença com um tratamento muito fácil, absolutamente muito fácil. Teve a doença, é preciso fazer esse tratamento. Se for gestante, o risco é muito grande para o feto, então o tratamento deve ser iniciado apenas com o teste positivo. Ter o teste rápido positivo, não precisa pesquisar, faz o tratamento no caso de ser gestante. O risco é muito grave de sífilis em gravidez e por isso não se aguarda um segundo teste de confirmação para fazer o tratamento se for gestante. Devido à grande quantidade de surgimentos dessa doença em países, a recomendação é o imediato, antes de qualquer resultado, estender-se logo para o tratamento, tá? Principalmente se for o caso de violência doméstica, violência sexual, pessoas com sintomas de sífilis primária ou secundária, pessoas sem diagnóstico de sífilis antes e pessoas com grandes chances de não retornar ao serviço de saúde. A pessoa veio, nunca veio ao posto. Você faz um teste rápido, deu sífilis, trata logo aquela pessoa, tá? Não espera ela voltar com o resultado, porque ela não vai voltar, tá? Não vai voltar. E essas são as recomendações. O tratamento é super simples. Penicilina, benzatina. O que é isso? Bezetacil, tá? Super simples. Bezetacil. Quando é sintomático, fase secundária e terciária da doença, a bezetacil tem que ser usada são 14 dias de uso de bezetacil, 3 dosagens de bezetacil, na realidade 2 injeções por vez. Explicar melhor. Hoje, toma 2 injeções de bezetacil, uma em cada nádega, tá? Uma em cada nádega, 2. Daqui a 7 dias, toma mais 2, uma injeção em cada nádega. E daqui a 14 dias toma mais 2, uma injeção em cada nádega. São 6 injeções de bezetacil, dividido em 3 aplicações com intervalos de 7 dias. Esse é o tratamento para gestante, é o tratamento para sintomáticos, principalmente primários e terciários. Pacientes assintomáticos, o tratamento são menos doses, ou na fase primária, o tratamento são menos doses do que essa que eu acabei de passar para vocês, ou seja, é um esquema menor, tá? Porque ele é pelo quadro clínico. Sempre é importante respeitar as doses. Quando a paciente, por exemplo, deixa de tomar, ai, doeu demais da outra vez, eu deixei de tomar, acho que já estou boa. Aí sabe o que acontece? Causa resistência à bactéria, ao triponema pálido, e aí fica mais difícil tratar com a administração só de bezetacil na próxima vez que for tratar. Tá? A sífilis é uma doença grave e precisa ser tratada. A sífilis, eu separei aí para a gente ter a sífilis congênita como uma doença, tá? A sífilis congênita é a transmissão vertical, é a transmissão para a criança durante a gestação. É importante sempre fazer os testes de sífilis durante o pré-natal.
Nesse teste a gente vai descobrir se a mulher tem ou não, ou teve. Eu já tive, por exemplo, casos de eu fazer o teste e dar positivo, e a mulher me dizer, mas eu já tive sífilis. Aí sim, eu esperei, fiz o exame dela e detectei que ela realmente não tinha sífilis naquele momento, mas ela tinha tido um marcador sorológico, então eu não precisei fazer o tratamento, tá? Por quê? É tudo importante, porque um resultado positivo tem que tratar corretamente a paciente e sua parceria sexual. Tem que sempre ser chamado o parceiro sexual para fazer a investigação e o tratamento dele. Recomenda-se que a gestante hoje faça pelo menos em 3 momentos o teste, tá? Primeiro trimestre de gravidez, terceiro trimestre de gravidez e no momento do parto ou em caso de aborto. O que tem ocorrido? Esse terceiro não está sendo feito. A maioria dos serviços de saúde não faz no momento do parto se a paciente tiver com sífilis. Então a gente termina, eu pelo menos, quando atendo o pré-natal, gosto de pedir no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, para me acompanhar essa gestante a cada trimestre sobre o VDRL dela, tá? A positividade do exame de sífilis. Os sinais e sintomas podem se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os primeiros 2 anos de vida da criança. Quais são as complicações mais frequentes da doença na mulher que está grávida? O aborto espontâneo ou o parto prematuro. Mas e para a criança? A criança, má formação fetal, ela tem essa característica surdez, cegueira, deficiência mental e morte ao nascer. Eu tenho um sobrinho é adotado, né? Meu sobrinho é autista. Mas antes da gente descobrir o autismo dele, a gente descobriu uma deficiência, ele tinha uma deficiência relativa à cognitiva, tá? Então ele era mais lento para aprender do que as outras crianças, só depois que a gente também soube que ele tinha autismo. O autismo não tem nada a ver, a sífilis não causa autismo, tá? Mas aí a gente descobriu depois que a família que doou, a menina tinha tido sífilis na gravidez e não tinha tratado, tá? O que foi que a gente fez? Hoje a criança passou por vários acompanhamentos pós-cirúrgicos, acompanhamento inclusive de deficiência, foi por isso que a gente terminou descobrindo o autismo da criança, mas tudo tem a ver exatamente com isso. É preciso investigar porque causam lesões nas crianças. O diagnóstico é geralmente a avaliação clínica e epidemiológica da mãe, exame físico, exame da criança, resultado dos testes, incluindo até radiológicos e laboratoriais nos casos mais específicos de complicações do estado de saúde da criança. Então é preciso investigar. Meu sobrinho fazia teste de sífilis mensal após o nascimento. Passou 1 ano fazendo todo mês teste de sífilis sanguíneo, que é o VDRL, é o quantitativo. O sanguíneo, porque ele precisava fazer essa investigação para saber se ele não tinha, se em nenhum momento ele não tinha tido contato direto com o treponema pálido, tá? Qual é o tratamento? O principal cuidado da criança é a realização de um pré-natal com qualidade. Se o pré-natal for feito com qualidade, por que a mulher precisa fazer um pré-natal com qualidade? Se o pré-natal for feito com qualidade, a mulher tem risco quase zero de ter desenvolvimento de sífilis na gravidez. Todas as crianças expostas a sífilis, que a mãe não foi tratada ou receberam tratamento não adequado ou tardio, são submetidas a várias intervenções, coleta de amostra sanguínea, avaliação neurológica, meu sobrinho fez tudo isso, raio-x de ossos, avaliação oftalmológica, audiológica, muitas vezes a necessidade imediata até de internação hospitalar prolongada, porque a sífilis o treponema pálido pode causar outros tipos de infecção respiratórias, neurológicas graves no nascimento, se a criança tiver contato com o treponema pálido durante o nascimento. O tratamento é o tratamento utilizado também para o adulto, é penicilina procaína, ou benzatina, desculpa, é a penicilina benzatina, exatamente para o tratamento de sífilis, com doses e intervalos recomendados e a critério médico, e dependendo do tamanho de cada criança, tá? Bom, vamos para o HPV. Deixa eu só puxar aqui. Bom, eu vou já falar mais algumas coisas com relação a alguns detalhes aí, tá? Sobre doenças sexualmente transmissíveis
e a transmissão e as transmissões da doença, tá? Eu não estava com o chat aberto, por isso que não dá para me ver de vez em quando o que vocês estão colocando. Se for uma dúvida específica de uma doença, põe a doença para mim saber sobre o que é que vocês querem saber relativo àquela doença, tá? Bom, como eu estava dizendo, vamos falar um pouco de HPV, eu volto para falar um pouco. Eu vou logo dar essa resposta com relação à roupa íntima, tá? Professor, roupas íntimas pegam também, depende muito, pessoal, depende muito do tipo de bactéria, de qual é a bactéria, se é uma bactéria, um protozoário, e qual tipo de doença. O que ocorre? A maioria desses micro-organismos, ele em contato com ar, ele morre, tá? Por exemplo, a gente tem o próprio HIV. Em contato com ar, ele morre muito rápido. É um dos vírus que mais morre rápido, é o HIV. Mas se for contato direto, não. Então ele não tem essa possibilidade, ou seja, ele é muito resistente. Diferente do vírus da hepatite B, que ele fica nas superfícies por muito tempo, tá? Então ele pode ficar num alicate de unha por muito tempo se não for eliminado. E o vírus do HIV não. O vírus do HIV morre muito rápido no alicate de unha. Ele não resiste por muito tempo em contato com ar. Então é por isso que precisa ter muitos cuidados. Roupas íntimas não se deve ser emprestada nem trocada. Mas não é só por conta disso. Eu estou falando de istes. A gente tem inúmeras. A Cândida não é uma iste, tá? Não é considerado uma iste de grande relevância. A Cândida está presente na maioria das pessoas que estão aqui dentro dessa sala. Todos têm Cândida. Ai, professor, o senhor está dizendo que a gente tem Cândida? Sim, estou dizendo que vocês têm Cândida. A maioria das pessoas tem Cândida. A Cândida, ela vem de onde? A Cândida é um micro-organismo, no caso um fungo, não é nenhuma bactéria, nenhum protozoário, e que ela geralmente se aloja na região genital. E geralmente esse micro-organismo vem de onde? Ele geralmente está presente no corpo das pessoas na região intestinal. Acreditem, a Cândida vem da região intestinal. Então o que é que ocorre? A Cândida é altamente transmissível. É por isso que quase todo mundo tem, inclusive criança, por conta de falta de cuidado. A criança sentou no chão onde tinha roupa suja, pega Cândida. Sentou na areia sem roupa, vai pegar Cândida. Levou a mão nas partes genitais e na região anal e pôs na boca, vai pegar Cândida, tá? Cândida quase todo mundo tem, é uma doença muito comum, mas que a transmissão é por higiene, por cuidados, tá? Então tem outras doenças, e não é uma iste. E tem outras doenças que eu não estou falando aqui só das istes, mas tem outras doenças que podem ser transmitidas. Mas as istes em si, as transmissões são em contato direto. Então não vai ser uma calcinha contaminada, que geralmente vai contaminar outra pessoa. Mas tem que ter bastante cuidado, porque isso é uma questão de outras questões de higiene. Roupas íntimas, peças íntimas têm que ser usadas pela mesma pessoa exclusivamente. Então, por isso, ela precisa ter bastante cuidado, tá? No contágio, nos cuidados do desenvolvimento dessas doenças. Sobre a questão da ferimento lá da dona Vanose, é só nas partes íntimas mesmo que a dona Vanose ela aparenta. Vamos falar de HPV. Ah, é HPV. Todo mundo já ouviu falar de HPV, né? O papilomas vírus humano. É um vírus. Vamos começar a entrar na parte dos vírus. É uma sigla em inglês chamada papiloma vírus humanos. É um vírus que infecta o quê? Do mesmo jeito que a maioria das istes oral, genital, anal, dependendo do tipo de relação sexual, tá? Homens e mulheres estão propensos do mesmo nível, não existe mais ou menos, não aparece mais sintomas ou menos sintomas, todo mundo tem as mesmas condições. O HPV, ele geralmente transmite o quê? Ele tem como consequência o quê? Verrugas, tá? Ele causa verrugas anogenitais, ou seja, mais na região genital e anal. Porém,
Dependendo do tipo de vírus, e a gente tem um monte de vírus HPV, o HPV não é um único vírus, o papiloma vírus humano, ele é uma coleção de tipos de vírus, assim como a gente tem, por exemplo, o vírus agora da Covid, 1, 2, 3, Delta, X, Z, não sei das quantas, o papiloma vírus é isso também. Ele tem vários tipos de vírus, alguns causam mais acentuadamente as verrugas anogenitais. Outros estão muito relacionados ao câncer de colo de útero, tá? E, claro, ao câncer também de pênis, no caso do homem, que a gente vai falar isso na aula de câncer de colo de útero. Mas alguns estão bem relacionados a isso. Bom, quais são os principais sintomas? A infecção, ela na realidade não apresenta, na maioria das vezes, sintomatologia nenhuma. Alguns casos, ela vai ficar muito tempo o paciente com a doença sem se manifestar, sem nem saber que tem, então não vai detectar nada, tá? Não vai apresentar manifestação nenhuma. E o que é que ocorre? Geralmente, os vírus, esses tipos de vírus, eles ficam lá no corpo do hospedeiro, né? Ou seja, no meu, no de vocês, ele fica lá. E quando a gente tem um problema de saúde que diminui a imunidade, uma infecção, uma inflamação, uma virose, uma gripe, o que é que ele faz? Ele começa a se multiplicar, ele se desenvolve, e aí ele começa a apresentar as lesões. Então, não é o que ocorre na maioria dos casos de HPV, é que a pessoa não sabe que tem, e só descobre que tem depois de muito tempo infectada, quando há uma baixa da imunidade do organismo, tá? Então, baixou a imunidade, geralmente há a manifestação clínica, que são os aparecimentos dessas verrugas anogenitais, essas lesões que ocorrem na região genital. As manifestações mais comuns, as manifestações costumam ser mais comuns em gestantes. A gestante, por ter uma condição específica de nascimento do filho, do feto, desenvolvimento fetal, elas desenvolvem muito as verrugas anogenitais se elas têm HPV, ou pessoas com problemas de imunidade muito baixa, tá? As lesões clínicas, elas vão apresentar como uma verruga. Como essa verruga aparece? Ela aparece tecnicamente chamado de condilomas acuminados. Provavelmente vocês já ouviram isso até quando fizeram ensino médio, quem fez ensino médio há pouco tempo. O que é um condiloma acuminado? É exatamente as verrugas que aparecem pela infecção do HPV, tá? O condiloma acuminado. Crista de galo, figueira, cavalo de crista, depende do lugar onde você está no país, tem essa denominação, tá? Mas são verrugas mesmo que aparecem na glande, no pênis, no escroto, na região genital, na vulva da mulher, que é muito comum. Então ela vai aparecer mais na vulva, na vagina, dentro da vagina, no colo do útero, na região perineal, no ânus, no pênis, principalmente ao redor da glande, mas também pode na bolsa escrotal e na região pubiana. Menos frequente, pode estar presente em áreas extragenitais como mucosa, oral, laríngea, nasal, entre outras, ou conjuntiva. Não é comum a gente estar presente o HPV nessas condições, tá? O HPV não. Bom, complicações. Como existe a falta de sintomas, como a maioria das infecções sexualmente transmissíveis, elas, quando não tratadas, podem levar ao adoecimento. O HPV, ele pode causar alguns danos sérios à vida reprodutiva, como do mesmo jeito como a clamídia, a gonorreia, DIP, infertilidade, dor nas relações sexuais, gravidez ectópica e outros danos à saúde, tá? Risco no parto. Mais raramente, crianças que foram infectadas com esse no momento do parto podem desenvolver as verrugas nas cordas vocais e laringe, chamado papilomatose respiratória recorrente, ou seja, as verrugas podem crescer na região exatamente das cordas vocais e da laringe. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é observatório, então a gente precisa definir bem claro isso. O diagnóstico é geralmente por meio de exame clínico e laboratorial. As lesões clínicas, elas podem ser diagnosticadas a olho nu, com o exame,
se elas estiverem aparentadas. Então, o homem aparentou uma verruga, vai ao posto de saúde, procura o serviço de saúde para ver se detectar se há uma possibilidade de ser uma suspeita de HPV. A mulher tem uma verruga, aparece uma lesão de verruga na região vaginal, ou ela, região visível, né? Colo do útero, ela não vai conseguir ver se ela não fizer o exame ginecológico, mas ou ao redor, na pele ao redor, procura o serviço de saúde. As questões subclínicas são os exames laboratoriais. O exame mais comum, mais bem feito e mais fácil de detectar HPV, citopatológico, Papa Nicolau, exame ginecológico, tá? É o melhor para detectar HPV, se bem feito, que é um exame que não é feito pelo técnico de enfermagem, mas é um dos exames que mais podem detectar esses quadros de HPV resistentes ou recorrentes e que a paciente não tratou a vida inteira, tá? Mas também pode ser uma peniscopia, anoscopia, colposcopia, biópsia, histopatológico, tudo isso pode detectar o HPV. Por que eu estou falando sobre biópsia e histopatológico? Quando a gente estiver falando sobre câncer de colo do útero, vocês vão ver que uma das condições mais comuns para o desenvolvimento do câncer de colo do útero é 2 tipos de HPV, tá? Presentes, e que eles, quando a lesão já está instalada, quando faz a biópsia, percebe que é exatamente um desses 2 tipos de HPV que estava lá muito tempo de se desenvolvendo e causaram uma lesão, tá? Ou seja, geralmente com pacientes que não fizeram nenhum tipo de tratamento ou não fazem os exames preventivos constantemente, tá? O tratamento das verrugas anogenitais consiste como? Na destruição química das verrugas, tá? Ou cirúrgicas por estimuladora de imunidade. Então, o que é que ocorre? Ou vai ser química, tratar com produto químico para destruir essas verrugas ou fazer cirurgicamente a retirada das verrugas, vai depender das condições, ou alguns estimuladores de imunidade que vai fazer com que o próprio corpo trabalhe e elimine a própria verruga, tá? Professor, HPV tem cura? Bom, a HPV tem controle. Depois de contaminado, não tem mais cura, tá? Não é uma doença curável, é uma doença tratável. Então, precisa se proteger antes. É por conta disso que o governo ele tratou de incluir na vacinação dos adolescentes a vacina contra o HPV, tá? Por que só para o adolescente? Porque não adianta vacinar quem já teve contato. Geralmente a população adulta, muita dela teve contato. Não vai servir de nada. Qual é a ideia da proteção dos adolescentes? Eu vacino as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos, a fase inicial da vida sexual, porque eles ainda não tiveram contato com nenhum tipo de HPV. E aí eu protejo eles contra 4 tipos principais de HIV. As principais tipos que podem causar verrugas ou que podem causar o câncer, tá? Então é por isso que eu faço essa proteção específica e não da comunidade como um toda. Mas também pessoas que têm HIV, porque como o HIV é uma doença, a AIDS é uma doença imunodeprimida, então pessoas que têm HIV, que é o vírus que causa a AIDS, elas também tomam a vacina para evitar ter uma infecção pelo HPV, e pessoas que teve transplantes de 9 até 26 anos, tá? A vacina HPV também ela existe na rede de saúde. Eu posso tomar a partir de quantos anos se eu for fazer na rede de saúde? Bom, eu vou debater mais sobre a vacina na aula de câncer de colo de útero. Eu falo mais sobre a vacina do HPV, tá? A vacina existe, é utilizada nisso, não é tratamento, mas então não é eficaz nas infecções ou nas lesões ou no HPV já existente. Falo mais sobre quantas doses, as doses tudo lá na aula de câncer de colo de útero, tá? Bom, a próxima é o herpes genital. O herpes genital é uma IST, tá? Causada por um vírus simples da herpes. Então, é o HSV. É um vírus simples que causa a herpes genital. É uma infecção de alta prevalência, ou seja, assim como algumas outras istes que a gente já conhece, elas são muito recorrentes, estão muito presentes no nosso meio, mas muito mesmo, absolutamente muito.
elas estão presentes no dia a dia das pessoas, elas estão presentes na maioria das pessoas. Por quê? Exatamente pelo sexo desprotegido, tá? Então ela é uma doença muito recorrente. Provoca lesões na pele, nos órgãos genitais masculinos e femininos, diferente do HPV que causa verrugas. Aqui são lesões, tá? Feridas, cancros, bolhas com pus dentro. Bom, uma vez dentro do organismo, o vírus dificilmente é eliminado, então por isso que precisa cuidar, tá? O vírus não é eliminado. Ele se aproveita de outros materiais para ficar se replicando, se esconde na raiz nervosa, assim como vários vírus do tipo herpes, tá? Do tipo herpes, se esconde na matriz, por isso que não tem cura. Por mais que eu tome remédio, ele não vai curar. Uma das medicações mais utilizadas para o tratamento de todos os tipos de herpes, inclusive o herpes genital, é o aciclovir, é um antivirótico, um antiviral. Ele diminui realmente a replicação viral, mas ele não mata o vírus. Por quê? Porque ele se esconde dentro da raiz nervosa, do sistema nervoso, né, do sistema imunológico. Então ele não é descoberto, ele fica lá dormindo. Aí na hora que o corpo baixa de novo a imunidade, ele vai lá e atinge de novo e causa as lesões cutâneas. Geralmente, o portador do vírus pode transmitir mesmo na ausência das lesões, ou mesmo quando elas já estão cicatrizadas, ele pode transmitir o herpes vírus simples, herpes genital, tá? O herpes genital. Então é importante ter bastante cuidado. Vamos para o que foi que aconteceu aqui? Vamos para o próximo. A gente tem dois tipos de herpes genital. O herpes tipo 1, ele é o responsável pela aquele... não dois tipos de herpes genital. Dois tipos do herpes simples, o vírus herpes simples, é o tipo 1, aquele que é responsável pelos herpes na região da boca, nariz e olhos. É um muito comum, né? A gente termina encontrando muitas pessoas com esse tipo de lesão. É o HSV tipo 1 e o tipo 2, que geralmente vai acometer a região genital, ânus e nádegas, com a mesma característica daquele ferimento na região oral, tá? Os sintomas mais comuns: coceira no local, ardor, formigamento, glândulos inflamados, principalmente próximos às regiões onde está aparecendo essas lesões, tá? Em seguida surgem as bolhas, que são mais características da herpes. A herpes geralmente são pequenas vesículas, como eu disse para vocês, vão se distribuir em buquezinhos, pequenas vesículazinhas, parece com pus dentro, depois elas passam para uma ferida maior, começa a fazer uma ferida maior, tá? Tanto nos órgãos genitais masculinos e femininos, às vezes elas estão presentes dentro do meato urinário, na região anal ou perianal e se dissemina pelo sistema quando o sistema imunológico estiver debilitado. Recidivas. A primeira infecção costuma ser muito agressiva e longa, geralmente após o contato. Então, a primeira infecção geralmente é muito agressiva, longa, é um elemento estranho do corpo, o sistema de defesa não tem ainda a possibilidade de combatê-lo, por isso que é muito longa. As segundas, ou as recidivas, elas são mais fracas, menos graves. O organismo já tem anticorpos, ou seja, no primeiro não tinha anticorpos. No segundo tem anticorpos. Então, quando o vírus consegue um espaçozinho para se desenvolver, o corpo vai lá e detona ele. Então, geralmente, as recidivas geralmente são menores, são ferimentos menores, são lesões menores na região genital, anal ou oral, ou outra região. Então, elas são geralmente bem menores do que a primeira infecção, tá? Complicações. As lesões costumam regredir espontaneamente, mesmo sem tratamento, ou seja, as pessoas que têm imunidade, né, ou imunocompetentes são pessoas que têm imunidade para combater as doenças. Então eu tenho, você tem, todos nós, a maioria de nós aqui temos, não temos doenças autoimunes, não temos doenças que suprimem o nosso corpo. Então essas pessoas que não têm doenças que suprimam a imunidade do corpo, geralmente o corpo trata naturalmente, não tem complicações. Porém, as pessoas imunossuprimidas, elas precisam de um acompanhamento profissional especializado,
porque elas tendem a lesão ser mais grave, ser maior. Então, uma lesãozinha de segunda recidiva, que seria mínima na região oral, ela pode se distender para uma área imensa do corpo da pessoa, boca, região laringia, então ela pode se desenvolver. Pessoas imunossuprimidas que possuem herpes genital precisam de maior cuidado e de maior atenção. Quais são os riscos durante a gravidez e parto? O herpes durante a gravidez pode provocar o aborto espontâneo, uma vez que existe a transmissão vertical do vírus, tá? Então ela pode provocar o aborto espontâneo. O herpes congênios é uma doença extremamente grave e letal. Por mais que a gente saiba que a doença no adulto, numa pessoa imunocompetente, ela vai se desenvolve sozinha, ela sai sozinha, no adulto ou na grávida, na gestante, ela pode ser grave e letal para o feto. Tá? Por isso que precisa de tratamento, por isso que precisa de acompanhamento. Quando eu faço pré-natal, eu pergunto à paciente se ela já teve alguma ferida de herpes, porque é importante saber se ela tem. Se ela já fez algum tipo de tratamento, meu chá chega a estar gelado. Se ela já fez algum tipo de tratamento, é sempre importante a gente perguntar, porque a gente precisa fazer esse acompanhamento. Diagnóstico, como eu disse para vocês, a droga mais utilizada é o aciclovir. Ela é utilizada para controle exatamente do vírus, né? Ela faz uma ação enzimática do vírus para tentar destruí-lo e impedir que ele mantenha sua cadeia de replicação. Então, ele destrói o vírus. Só que o vírus geralmente é recolhido num glândulo neural e esse remédio não faz efeito quando ele está lá naquele glândulo neural, quando ele se esconde no corpo da pessoa, tá? Professor, eu tive, mas nunca mais tive. Tomei a ciclovir e fiquei boa. Então, nem sempre o vírus se esconde na árvore neural, ou seja, no sistema nervoso, onde o aciclovir não tem ação. Então, o que ocorre? Muitas vezes, há sim o tratamento. O tratamento com a aciclovir é eficaz e elimina todos os vírus, tá? Por isso que você não teve uma recidiva, não teve novamente. Então, o tratamento é efetivo, mas a gente não pode dizer com 100% que é uma cura, tá? Já que não tem como a gente mensurar se existe ou não a possibilidade de ter vírus nos glândulos neurais. Apesar de as lesões regredirem, nas pessoas com resposta imune satisfatória, as recidivas serem menos graves do que a infecção inicial, elas podem continuar transmitindo o vírus, tá? Nunca tocar nas lesões, porque elas carregam grande quantidade de vírus, então a lesão carrega muita quantidade. Se você tocar nessas lesões ou nos fluidos da região, lave sempre bem a mão com água e sabão. Mesmo que a mulher não tenha lesões, deve informar sempre ao médico que é portadora do vírus da herpes, se ela engravidar, exatamente para fazer o controle. Cura, não tem cura. Como vocês acabaram de ver, há uma possibilidade de redução da carga viral gigantemente e a paciente não tem mais recidiva, mas ainda não é considerado uma cura. Uma vez que haja infecção, você carrega o herpes por toda a vida. Por isso, a melhor forma de proteção é o cuidado, né? O uso de preservativo, como a gente viu nas aulas de reprodução humana anteriores que estão gravadas. Linfogranuloma venéreo, LGV. O linfogranuloma venéreo, ele também provavelmente a maioria de vocês nunca ouviram falar, tá? É uma doença que é causada por uma bactéria também, Chlamydia trachomatis. Olha só, a clamídia trazendo várias doencinhas aí, causando várias doencinhas. Ela atinge o quê? Ela atinge os órgãos genitais, tá? Deixa eu passar aqui porque vocês vão ver melhor. Tem no material aí. Ela atinge os órgãos genitais e os glândulos, principalmente os glândulos da virilha. Então ela é bem focada mais para a região ganglionar, tá? Popularmente ela é conhecida como mula. A transmissão é pelo sexo desprotegido, uma pessoa infectada, e os sintomas mais comuns são feridas nessa região do genital. Então, vocês viram que a maioria das istas tem feridas. São muito parecidas, a não ser as herpes ou algumas que têm as questões relacionadas aos linfonodos, mas as outras são todas muito parecidas. Apareceu algum tipo de lesão, precisa procurar o serviço de saúde para detectar, fazer um exame que detecte que tipo de micro-organismo está causando aquela lesão. Tá? Pode aparecer no pênis, na vagina, no colo do útero, no ânus, na boca. E geralmente não são percebidas e desaparecem assim como sem um tratamento.
Entre 1 a 6 semanas após a ferida inicial, assim como a sífilis, vocês percebam aí, ela surge um inchaço doloroso, então ela começa a inchar um caroço na região da virilha, tá? E ele vai se transformando em um edema, uma infecção, com a saída de pus, ou seja, começa a se transformar numa gente do céu, agora fugiu a palavra do que eu não coloquei aí, mas era para dizer para vocês. Num abscesso, tá? Começa a se transformar num abscesso. Então, o linfonogranuloma venéreo tem essa característica. Aparecem as lesões, somem, depois ela começa a inflamar os linfonodos na região da virilha, entre a perna e a região genital, e aí esses ínguas, esses caroços vão inflamando, se rompem até com a saída de pus, ou seja, com abscesso. Pode haver sintomas pelo corpo inteiro. O linfogranuloma venéreo, diferente das outras doenças causadas pela clamídia, pode dar dor nas articulações, dor geral no corpo, mal-estar e febre, coisa que ela não provoca nas outras. Quando não tratada, as complicações geralmente são acúmulo de linfa no pênis, no escroto ou na vulva, também chamado de elefantíase, tá? Ou seja, a infecção vai se agravar ao ponto de a linfa do corpo, ou seja, vai se acumular nos tecidos, principalmente do escroto, do saco escrotal, da vulva ou do pênis do homem e ou da mulher, tá? Diagnóstico: na presença de qualquer sintoma, procurar o serviço de saúde, sempre tratar o parceiro sexual ou a parceira sexual. Aí a gente tem a DIP, a doença inflamatória pélvica, que eu falei desde as aulas anteriores gravadas, eu já falei. Nessa aula eu já fiz uma explanação inicial sobre a DIP, a doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica termina sendo uma complicação de várias outras doenças que não foram tratadas, tá? Então ela é uma síndrome. Ela não tem um micro-organismo específico. Não é a clamídia que vai causar e a doença inflamatória pélvica, ou DIP, ela é uma síndrome, ela é sindrômica. Pode ter vários micro-organismos que podem causar, desde que eles entrem no organismo da mulher, tá? É uma doença específica para a mulher, ele entre nos organismos da mulher, atinja úteros, trompas, ovários e vá causando outras infecções e não sejam tratados. Geralmente são quadros de mulheres que têm IST e nunca fizeram tratamento, principalmente as istes causadas pela gonorreia e pela clamídia, tá? Não tratadas. Essas infecções podem ocorrer por meio do contato com as bactérias ou de relação sexual desprotegida. Pode ocorrer após algum procedimento médico. Por que o contato com a bactéria? Porque, por exemplo, se você vai fazer uma colocação de um DIU e não há segurança no procedimento, não há higiene no procedimento, e você tem contato com a bactéria, mesmo sem ser em relação sexual, você pode ser infectada com clamídia ou com gonorreia, tá? Então, o exemplo que eu coloquei aí foi da inserção do DIU, como a inserção do DIU, né, que pode ser exatamente o procedimento, biópsia na parte interna do útero, curetagem, esses tipos de exame podem fazer a mulher ser contaminada sem ser, na realidade, numa relação sexual. Quais são os sintomas? Eu já até falei alguns. Dor muito forte na região abdominal, dor durante a relação sexual, chamada dispareunia, dor no baixo ventre, também chamada dor no pé da barriga, febre, fadiga, vômitos, corrimento, sangramento vaginal, disúria, dor a urinar, tudo isso pode aparecer na doença inflamatória pélvica. Na presença de qualquer sinal de DIP, é importante, é recomendado procurar um profissional de saúde. Tem sinais recorrentes de dores no baixo ventre, de dores no corpo, de febre em alguns momentos da vida, procure um serviço de saúde, porque pode ser que você já tenha tido clamídia ou que tenha clamídia e gonorreia, nunca tratou e está agora desenvolveu DIP, doença inflamatória pélvica. Essa doençazinha que está aí, provavelmente vocês, a maioria, nunca viram, tá? Infecção pelo HTLV. Gente, o HTLV é um vírus, tá? É mais um vírus. E assim como muitos vírus, e assim como o vírus do HIV, um vírus bem
bem, mas bem mesmo complicado, um vírus bem grave, que causa alguns problemas no sistema de defesa do organismo nos linfócitos, tá? É causado pelo vírus T, que atinge as células dos linfócitos T do organismo. O HTLV foi o primeiro retrovírus humano isolado, ou seja, ele foi isolado mesmo antes do retrovírus humano mais conhecido, que é o HIV, tá? E ele foi isolado antes. Tem o HTLV1 e o HTLV2. A transmissão é por via sexual desprotegida ou pelo compartilhamento de agulhas. A transmissão de mãe para criança pode ocorrer, e olha só que interessante, pelo aleitamento materno, tá? Pode ocorrer inclusive a transmissão vertical. Por isso que mulheres com HTLV não podem amamentar. Sintomas. A maioria não vai apresentar sintoma para o resto da vida inteira. Dos infectados todos, em geral, apenas 10% vai ter alguma associação com sintomas neurológicos, oftalmológicos, alguns sintomas dermatológicos, hematológicos, entre outros. Então, como é uma doença que ataca o sistema imunológico, tá? Ou seja, vocês acabaram de ver que ele ataca os linfócitos T, então é o sistema imunológico. Automaticamente, quando ela se desenvolve, ela vai se desenvolver geralmente associadas a complicações do corpo não conseguir debelar os micro-organismos que estão no nosso dia a dia. Então, vai causar doenças neurológicas, oftalmológicas, dermatológicas, urológicas e hematológicas, tá? Bom, o diagnóstico é direcionado de acordo com a doença. As pessoas devem ser acompanhadas pelo serviço de saúde, tá? E requer um serviço de atendimento especializado. O que é que ocorre muitas vezes hoje? A gente não tem um teste rápido para descobrir o HTLV como a gente tem um teste rápido para descobrir o HIV, que é um retrovírus mais conhecido, tá? E claro, mais contagioso também. O HTLV ele é menos contagioso, mas pelo que vocês conseguiram ver até agora, vocês podem ver que ele é tão quanto perigoso e ruim quanto o HIV. Mas como a gente não tem um alto índice, porque ele não é de uma infecção transmissível de uma forma. Cada doença transmissível ela tem a sua transmissão, às vezes ela pode ser muito rápida ou não, não é o caso dessa doença transmissível, mas ela pode causar sim várias complicações. A forma de prevenir: usar preservativo durante as relações sexuais, nunca compartilhar agulhas ou objetos cortantes e não amamentar crianças se a paciente, a mãe, for diagnosticada com HTLV. Assim como o HIV, o HTLV não passa pela placenta. Então, a mãe portadora do HTLV, ela não vai passar para o bebê. O bebê pode nascer sem a doença, assim como o HIV, tá? Vai nascer sem a doença e, por conta disso, tem que ter muito cuidado no parto para que ela não tenha contato com secreções que possam contaminar a criança. Por isso, após o parto, a criança é contraindicada à amamentação, porque o HTLV passa pelo leite materno. Então, nesse caso, a mãe vai usar inibidores de lactação, que são hormônios à base de estrogênio. Nas aulas anteriores eu falei sobre isso. Hormônios à base de estrogênio, pílulas à base de estrogênio, ou tratamentos à base de estrogênio, e a criança vai usar fórmulas que suplementem a nutrição dela. Vamos para os últimos dois, tá? Eu coloquei lá no início assim, vai ficar para o debate do fórum. Mas eu vou trazer aqui também, vocês têm um fórum para desenvolver sobre esses assuntos. Eu estou trazendo da melhor forma todos esses assuntos para que vocês conheçam as istes mais comuns que a gente tem, algumas consideradas endêmicas, né? Porque são de endemias, epidêmicas, são epidemias. Mas eu vou decidir que a gente vai debater rapidinho para o final dessa aula essas duas últimas istes que estão aí no material, né? A AIDS, e aí vocês vão fazer a atividade lá, desenvolver, e vão colocando mais informações do que eu trouxe para aqui.
A ideia da aula de infecção sexualmente transmissível é eu trazer a maioria das informações, vocês escolherem dessas informações o que vocês acham mais pertinente e vão buscar, vão pesquisar. Abre o vídeo. Eu queria ver como é uma linfogranuloma venéreo. Vai lá pesquisar, vai ver, vai ter o interesse de ter o conhecimento e não só de estar tudo para você. Vamos pesquisar porque vocês têm um trabalho, um fórum para fazer sobre estes. Bora falar sobre HIV, né? AIDS. É uma doença que é, na realidade, AIDS, HIV. O vírus é HIV, vírus da imunodeficiência humana, tá? É uma doença que ataca o sistema imunológico, assim como a gente viu agora o HTLV. Ter o HIV não é ter a mesma coisa da AIDS. AIDS é a doença, o HIV é o vírus, então tem muita gente que é portadora do vírus, mas não desenvolve a doença. A doença é uma síndrome, ou seja, que vai trazer vários problemas de saúde por conta da defesa da imunidade baixa do corpo. Alguns soropositivos podem viver anos sem apresentar nenhum tipo de sintoma, ou seja, pessoas que foram diagnosticadas com HIV, mas que não têm sintoma nenhum por anos, sem desenvolver nenhum tipo de doença, mas que podem transmitir o vírus. Então é por isso que precisam serem controladas. A transmissão do HIV pode ser como? Sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, uso de seringas, transfusão de sangue da mãe para o filho durante a gravidez, no parto e na amamentação. Instrumentos também que furam e cortam, que não são esterilizados, também transmitem a AIDS, tá? Sintomas. A AIDS na sua fase inicial, tá? A primeira fase, chamada de fase aguda, é quando ocorre a incubação do HIV, que é o tempo de exposição. Esse período pode variar de 3 a 6 semanas. O organismo leva de 30 a 60 semanas, a 60 dias após essa infecção para produzir anticorpos. E os primeiros sinais são exatamente de uma gripe. Uma gripe, uma febre, um mal-estar. É o que ocorre dentro dessa primeira fase, desses 30 a 60 dias iniciais da doença. Tá? Uma gripe. Então, por isso que a pessoa nem sempre vai saber que teve contato sexual, passou 60 dias, está tendo uma gripe. Para a pessoa é uma gripe, tá? Deixa que na realidade é um sintoma provocado pelo HIV, tá? A próxima fase geralmente é marcada por uma atividade maior, uma interação bem maior das células de defesa e constante e rápida mutação do vírus. O vírus então se enfraquece o organismo, o que é suficiente para permitir que várias doenças possam se instalar no corpo, tá? Pois o vírus vai amadurecer, morrer de forma equilibrada. Esse período pode durar muitos anos e é o chamado período assintomático, ou seja, é um período que não vai ter sintoma nenhum da doença, mas que vai diminuir o organismo, o vírus continua diminuindo o organismo, o que é o suficiente para permitir desculpa, gente, o que é suficiente para permitir novas doenças, mas que sejam doenças graves relacionadas ao HIV. O período assintomático é exatamente o período que as pessoas passam de 20, 15, 10 anos, na realidade, sem ter sintoma nenhum agregado. Hoje existem fórmulas de tratamento do HIV muito eficientes. O Brasil é pioneiro nisso no mundo inteiro, como tratamento gratuito para todas as pessoas pelo SUS, e que exatamente controlam essa carga viral que o organismo tem, para que ele não faça exatamente, não ajude ao desenvolvimento, não enfraqueça o corpo para o desenvolvimento das doenças. A última fase é a fase mais complicada, que é uma fase mais sintomática, tá? É exatamente quando ocorre o ataque das células ao organismo mais efetivamente. Então, as células de defesa começam a funcionar com menos eficiência, já que é uma doença que destrói as células de defesa do organismo, e o organismo vai ficando cada vez mais fraco e cada vez vai ser mais comum as doenças e as infecções que, na realidade, são infecções simples, que qualquer gripe, seria uma gripe para qualquer um de nós, que, na realidade, para uma pessoa que está com HIV não vai ser uma gripe, tá? É uma fase sintomática, ela começa a se iniciar com muita febre, diarreia, suores, emagrecimento, perda de peso muito rápido. Essa baixa de imunidade pode dar uma fraqueza muito grande ao organismo, que vai ser geralmente desenvolvida através de
de doenças oportunistas. Aqueles micro-organismos que geralmente eu falo lá na aula de biossegurança, que em geral nunca faria mal em ninguém, mas numa pessoa que tem o vírus do HIV, né, na fase sintomática, ou seja, numa fase de desenvolvimento da doença, essa doença pode levar ao óbito, tá? Quem chega nessa fase pode ter hepatite, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e até mesmo alguns tipos de câncer, ou seja, está susceptível a todos os micro-organismos que estão ao nosso redor, que uma pessoa saudável não traria mal nenhum, tá? O diagnóstico, conhecer o quanto antes que a pessoa é soropositiva. Isso vai aumentar a expectativa de vida, o controle sobre a doença, o controle sobre o vírus é, combater o próprio organismo. Quanto antes for detectado, melhor. O diagnóstico é feito por uma coleta de sangue ou pelo fluido oral, tem exames sendo feitos das duas formas. Hoje, o teste rápido, assim como a sífilis, é feito em qualquer posto de saúde. Vai num postinho de saúde, faz o teste de HIV e fica constantemente fazendo o acompanhamento. Os exames é um teste rápido de anticorpos, dura no máximo 30 minutos, nunca durou tanto. Eu faço esses exames e o resultado sai muito antes dos 30 minutos. É efetivo, tá, o teste. Ele sendo positivado, encaminhar a pessoa para um serviço de saúde especializada, onde a pessoa vai fazer todo o acompanhamento com o infectologista, fazer todos os testes, os exames para carga viral, exatamente para saber a quantidade de carga viral que o paciente tem no organismo, para poder exatamente iniciar os tratamentos com os antirretrovirais, tá? Os antirretrovirais surgiram lá na década de 80, eles agem inibindo a multiplicação, então não tem cura, ele não destrói o vírus do HIV. Na realidade, ele impede que o vírus que está no seu organismo ele se multiplique. Então ele não vai se multiplicar, ele não vai utilizar seu corpo para se multiplicar. Então ele controla o vírus, ele não destrói o vírus. Então ele consegue evitar exatamente então o enfraquecimento do sistema imunológico, já que quem enfraquece o sistema imunológico é o vírus. O desenvolvimento e a evolução desses antirretrovirais foi muito importante na vida de todas as pessoas que fazem uso dessas medicações. Porque eles antes, uma infecção quase sempre era fatal em uma pessoa que tinha HIV, quando não existia os antirretrovirais de uso como a gente tem hoje. A gente sabe de vários nomes da música que morreram, inclusive da música ou do esporte, pessoas de renome no passado, na década de 80, que morreram exatamente vítimas do HIV e que, na realidade, a doença não tem cura, mas que não havia o controle como a gente tem hoje. Hoje as pessoas morrem de tudo. O HIV é uma das doenças que elas menos morrem, exatamente por quê? Porque o antirretroviral, ou cada vez melhor os antirretrovirais, hoje eles controlam a infecção e a multiplicação do vírus do HIV, fazendo com que ele seja completamente controlável no corpo, a ponto de algumas pesquisas indicarem, inclusive, a diminuição quase zero, mas ainda não tem confirmação científica da zero detecção do vírus no organismo, tá? Mas existem sim pesquisas sobre o controle do organismo feito por antirretrovirais de quase zerar a taxa de contagem de carga viral do organismo de pessoas infectadas pelo HIV, tá? Mas o que não quer dizer cura, ainda não podemos dizer que seria uma cura. Ainda falando sobre tratamento, o uso desses antirretrovirais precisa ser controlado, tá? Para ele controlar a evolução da doença. É por isso que o paciente precisa ser encaminhado para uma terapêutica, um serviço especializado, onde ele vai ter os benefícios de orientação relacionada à alimentação, a outros tipos de cuidado, a cuidado com relação à transmissão, entre outras, tá? A boa adesão traz grandes benefícios: aumento de energia, de apetite, ampliação de expectativa de vida e o não desenvolvimento de outras doenças oportunistas, porque o antirretroviral hoje ele faz isso. Antigamente, o paciente tomava o antirretroviral na década de 80, chamava-se coquetel, inclusive era um coquetel, porque a pessoa tinha que tomar muitas medicações dessa.
Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia se resume a 1, 2 comprimidos que a pessoa toma durante a vida inteira exatamente para controlar a infecção. Também pode-se dizer que o tratamento pode ser usado como uma forma de prevenir, de prevenção muito eficaz para pessoas vivendo com HIV, evitando assim a transmissão de HIV por via sexual. Existe sim pesquisas que indicam que o uso constante do antirretroviral diminui a carga viral a níveis que não são transmissíveis através da relação sexual, ou seja, a pessoa tem HIV, mas não vai transmitir pela relação sexual pelo uso do antirretroviral. Além disso, a gente tem 2 tipos de terapia hoje, chamada PEP, tá? São as terapias de pré e pós-exposição. Hoje em dia a gente tem essas terapias de pré e pós-exposição que são utilizadas como? Pré-exposição são utilizadas para geralmente pessoas que têm maior risco de contágio, grupos de maior risco de contágio, geralmente pessoas que trabalham com o corpo, né, com a relação sexual como trabalho, e são pessoas que têm mais risco de contágio, e por conta disso elas fazem uma terapêutica antecipada com antirretrovirais, que vão exatamente controlar, ajudar a prevenir, seria uma prevenção, tá? A PrEP é isso, uma terapia pré-exposição, seria uma prevenção para evitar que num contato com um cliente com HIV, aquela pessoa mas tenha menos chance de desenvolvimento. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que gosta de recomendar, mas as pessoas que têm essa vida, que geralmente estão mais expostas, elas precisam ser orientadas com relação a isso. Mas eu não acho que seja muito eficiente e eu acho que tira da cabeça das pessoas a necessidade de proteção pela camisinha, que é o meio mais importante de prevenção, e eu falo sobre a camisinha nas aulas de reprodução humana anterior, tá? Então eu acho que não é tão efetivo quanto a prevenção com a camisinha. E a gente tem a terapia pós-exposição, essa é muito efetiva, tá? E o que é a terapia pós-exposição? Vocês, profissionais de saúde, está atendendo um paciente lá no hospital, a gente se furou com agulha. A gente não sabe de quem é a agulha, de onde veio, não sabe de nada. Não tem como fazer essa triagem, nem o que o paciente tem. A gente vai fazer o quê? Vai procurar um hospital de urgência e emergência. Prioridade no atendimento para profissionais de saúde é classe vermelha, é prioridade ao atendimento profissional de saúde vítima de acidente com pérfuros cortantes, e a pessoa vai tomar uma terapia pós-exposição. Você não sabe se teve contato com HIV, então você vai tomar um antirretroviral durante 30 dias, que é a terapia pós-exposição ao contato com HIV. Assim como pessoas que tiveram contatos com alguém que teve HIV, descobriu que teve um contato sexual desprotegido com alguém que tinha HIV. Vai lá e procura também o serviço de saúde e faz a terapia pós-exposição. A gente tem isso, ela é muito efetiva para evitar que o vírus se instale no organismo, então ela evita que o vírus comece a se instalar no organismo e comece a se reproduzir, então ela evita que a doença se instale. E por último, a gente tem a hepatite B, tá? E aí eu coloquei aí algumas questões da hepatite B: definição, forma de contágio e transmissão, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento, complicações, manifestações da gravidez e prevenção. Assim como a gente veio falando até aqui, eu quero que vocês debatam isso também lá no fórum, tá? A hepatite B eu vou acompanhar o fórum de vocês esses dias para ver se alguém escolheu falar um pouco sobre a hepatite B. A hepatite B, ela está, se vocês procurarem, ela está em todos os manuais de DSTs do Ministério da Saúde, em todos os manuais de DST do Ministério da Saúde, a hepatite B ela se encontra. Então é importante vocês pesquisarem para poder a gente ter um debate bem calorado lá no fórum. A ideia é que a gente lá no fórum debata bastante para poder ter mais informações com relação a essas doenças, ou melhor, com relação a essas condições clínicas que a gente está chamando de ISTs, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre ISTs. Eu vou, então, a gente vai parar aqui o conteúdo de IST,